Olá, pessoal, tudo bem? Começa aqui mais um episódio do nosso podcast da Amplifique Coworking. Meu nome é Robert Justino, como sempre, do meu lado, meu amigo Edson Salles Júnior, que vai começar aqui. Fala, Robão. Vamos lá, mais uma vez, a gente por aqui de novo, entrevistando os amigos, né? É isso aí. Hoje a gente vai entrevistar a Bia, né? Que é uma amiga de longa data aqui, que trabalha com o nosso marketing, inclusive, a nossa parceira. Mais do que cliente, ela é a nossa parceira. Exatamente. Aqui, né? A gente é cliente dela também, né? Uma troca justa. Legal, mas antes da gente começar a conversar com a Bia, queria falar um pouco daqui. Onde nós estamos? No Estúdio Vitrola. Um estúdio montado com muito carinho, com equipamentos de primeira qualidade, com grandes profissionais que trabalham aqui, que cuidam do áudio, do vídeo, da fotografia, da luminosidade, né? Verdade. E inclusive, a gente tem que começar a falar com a Vitória para as próximas vezes, a gente colocar também ali, ó, para aparecer, né, no telão, o Vitrola. Pois é. Boa, né? Vamos colocar lá, né, alternando ali, ó, Amplifique e Vitrola, vai ficar bem legal isso daí. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, né, para quem não viu os outros episódios. A gente tem um podcast aqui do Amplifique Coworking, onde a gente entrevista os nossos clientes, amigos, parceiros aqui do Amplifique Coworking. E se você... E o Vitrola, aqui no Vitrola, que fica dentro do Amplifique Coworking, né? E se você tem algum projeto aí de videoaula, podcast, quiser fazer aí qualquer projeto na área de vídeo, entre em contato aqui com a gente no Amplifica ou no Vitrola. A gente põe você para conversar com a Vicky e você pode trazer o seu projeto para cá também. Porque uma coisa que eu recebo de falar é onde está o Estúdio Vitrola. Eu falei. Ah, você falou dentro? Então não perdeu tempo, tá certo. Mas vamos lá. Vamos conversar então com a Bia Massinelli, que é nossa especialista em planejamento estratégico de comunicação digital, da agência Match. Isso mesmo. Né? Bia, se apresenta, tá? E depois já me fala como que começou a sua paixão por isso daqui e como que te levou a empreender nessa área. Bom, eu gosto de me apresentar sempre de maneira muito simples. Eu sou a Bia Massinelli, Boa. uma profissional de comunicação, e a minha especialização em planejamento é a minha paixão, sempre foi, né? Eu sou comunicadora desde a faculdade, né? Eu cursei publicidade e sempre gostei do trabalho em agência, mas a vida me levou muito para a questão do planejamento. Pois é. Então, eu comecei a trabalhar em grandes veículos de comunicação, passei pela revista Isto É, depois eu fui para a Folha de São Paulo, onde eu fiquei 10 anos, aí eu fui para a Editora Abril. Então, eu tive a oportunidade de, nessas empresas, me especializar na questão do planejamento, sempre foi uma grande paixão minha. Sim. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de também atender, então fazer o planejamento, conceber alguma coisa e entregar isso. E eu acabei me especializando dentro da publicidade nessas duas áreas. Entrei muito ingênua, muito sonhadora com a questão da redação, eu gostava muito de escrever. E para você ver, né, como tudo não é à toa, o caminho que a vida me levou está corretíssimo, porque hoje a gente precisa, sim, saber ler e escrever, obviamente, claro, né? Ter o romantismo e a ludicidade das palavras, mas o mundo é digital. Então, eu fico vendo como eu comecei a escrever livros, assim, eu gostava de escrever poesias, eu tinha cadernos desde muito menina. Então, mas o meu grande forte, a minha grande paixão sempre foi o planejamento mesmo. Legal. E aí, depois dessas passagens, né, depois dos veículos de comunicação, comecei a trabalhar com eventos, por causa do planejamento, porque na parte de eventos existe um mercado muito informal de mão de obra, onde o planejamento não entra, porque o planejamento ele é muito longínquo dentro de um projeto de eventos, né? Ele é muito embrionário, ele nasce ali, a gente já nasce desde o briefing do cliente, independente da aprovação, até o final. E aí, pela minha especialização e a minha experiência, eu comecei a pegar projetos muito grandes. Então, convenções de 15 mil pessoas, eventos, que, por exemplo, como o Super Casas Bahia, que reunia ali milhares de pessoas todos os dias ali no AMB. A minha equipe, eu era ali uma das
vamos dizer assim, 22 coordenadoras do projeto, a minha equipe tinha 200, 300 pessoas. Então, eu tinha essa especialização em lidar com projetos muito grandes. Obviamente que o meu sucesso estava no planejamento, né? E daí você veio para... E daí eu tive vontade de, na parte de eventos, eu trabalhei em diversas agências. A minha última passagem foi pelo Instituto Ayrton Senna. Eu entrei pela porta do evento e trabalhando com a comunicação. E aí eu vou emendar tanto com a questão de como eu comecei a empreender e o porquê que o digital entrou na minha vida. Quando eu estava na Editora Abril, o Twitter que foi uma das primeiras redes sociais que surgiu no Brasil, ele estava embrionário. E aquilo entrou tão forte para mim ali no meu trabalho que eu rapidamente consegui enxergar que todo o nosso trabalho ia mudar. Eu consegui enxergar, inclusive, que revistas não iam existir mais. E não era só por uma super inteligência minha, que nem é isso que eu quero trazer. Mas a gente tinha contato já com mercados internacionais, como, por exemplo, a Editora Abril tinha contato com The New York Times, a gente sabia como que a internet estava funcionando, né? Eu acompanhei o nascimento do UOL dentro da Folha de São Paulo, então a gente tinha ali como benchmark outros portais no mundo inteiro. Então a gente via como estava funcionando o negócio e que aquilo ia revolucionar inclusive a venda de publicidade. Se a gente tinha uma página de Vejinha São Paulo que custava na época R$400 mil, a gente fala de R$400 mil, uma Veja São Paulo, uma Veja nacional, uma Vejinha ali. A gente sabia que aquilo ia ser reformulado totalmente. Então, eu comecei a entender ali que estava na hora de eu migrar minha carreira. E aí, eu comecei a me interessar por trabalhar no cliente. Eu entendi ali, naquele momento, que trabalhar no cliente ia me dar a oportunidade de ter uma visão interna. Porque eu sempre estava atendendo o cliente, né? Tanto dos veículos de comunicação, quanto das agências de eventos que eu fazia. Eu tinha uma visão do lado do muro, eu queria ter uma visão interna. E aí, eu fui para o Instituto. Eu eu procurei, né, fui qualificada, entrei ali no processo pela porta de eventos e acabei trabalhando. Quando eu fui para o Instituto, a gente reverberava todos os patrocínios dos clientes através das redes sociais do Instituto. Então, ali foi a minha grande faculdade, minha grande especialização em como comunicar a marca, numa época em que a gente não comunicava marca no digital. E o Instituto Ayrton Senna sempre teve uma rede social muito forte. Muito forte. Era a nossa moeda, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, nem poderia como negócio, por ser uma instituição, por estar ali como beneficiários de uma sociedade no sentido da educação, buscar esse tipo de investimento. Então, a gente tratava dali com os nossos canais e com as marcas que a gente tinha, fazendo parcerias adequadas, né? Cada tamanho de parceria dentro de cada brand que a gente tinha ali. Então, sim, as redes sociais eram muito fortes, não tinha só uma, porque a gente tinha a rede social do Instituto, a gente tinha a rede social das marcas do Ayrton, tinha o próprio Seninha, então eu navegava em diversos universos digitais ali. Eram várias empresas em uma. Eram várias marcas. Então, ali, cada uma de um jeito, cada uma de uma abordagem diferente, né? Porque quando você trazia a marca para dentro, você tinha um Seninha, por exemplo, que você ia interagir, era uma marca de cunho mais infanto-juvenil. Quando você tinha um Senna, uma assinatura Ayrton Senna, ela tinha um cunho mais internacional. Quando você tem o Senna você tem uma outra gama de produtos. Então, isso, cada coisa abordava o mercado e cada coisa trazia um projeto, um público, tudo, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque vocês têm que, numa agência, vocês têm que identificar o público do seu cliente, né? Que muitas vezes o próprio cliente não conhece o público dele. Exato. Né? Exato. E aí você tem que traçar uma estratégia de divulgação desse cliente para que ele consiga atingir o cliente dele. Exato. Né? E aí que eu acho que nasceu o grande diferencial do meu negócio, porque a gente tinha um compromisso ali, principalmente no Instituto, onde eu fiquei 5 anos, de fazer essa entrega, esse retorno para esse cliente, com muita competência, dentro de um ambiente que a gente não conhecia, dentro de um ambiente que não te dava ferramentas nenhuma para a marca. Você não tinha um Facebook preparado para a marca, ou um Instagram preparado para a marca, nem o ambiente de anúncios era o que era hoje. Então, a gente criava, era uma coisa quase que 100% orgânica, né? A gente contava ali, do ponto de vista
do retorno para o cliente com duas premissas. A excelência do trabalho que a gente fazia em dar visibilidade para a marca dele dentro do nosso ambiente e as ideias e a criatividade que a gente tinha de forma orgânica. Então, era um mundo mais justo. Era um mundo bem mais justo. Agora a gente está no mundo competindo com a IA, né? E a gente, na verdade, eu acho que muito mais do que a IA, a gente está competindo até com o próprio investimento, né? Você mesmo como um negócio, como um coworking, tem um fôlego para investir. Outro coworking, às vezes não faz uma entrega tão boa quanto a sua, mas ele tem um outro. Então é um mundo, ele põe mais dinheiro. Então, obviamente, os canais se tornaram isso também, né? E aí, então, nasceu a minha história. E depois de 5 anos, eu tive um burnout, uma depressão de esgotamento mesmo de trabalho, não tinha nada mais, não tinha tristeza, mas eu estava muito esgotada. E aí eu novamente, naquele movimento de carreira que eu fiz do mercado editorial para o cliente, e para eventos e para o cliente, eu senti que era hora de abrir meu negócio. Eu já acompanhava meus colegas que estavam comigo desde os idos anos lá nos veículos de comunicação. Eu estava, graças a Deus, um pouco à frente com essa questão do digital, né? De saber que então tinham coisas para mim que já não tinham mais sentido, enquanto muita gente estava tentando. E, obviamente, para muitos profissionais que estavam trabalhando ali junto comigo, né? Que estavam tendo a oportunidade de viver o digital como eu tive a oportunidade de viver. Então, eu dei uma descansada, fiz uma viagem para Disney e aí empreendi. Você ia para a Índia. Não. Esotérica. Eu falei assim, não, foi para a Índia. Eu acho que na minha parte esotérica, eu acho que eu não iria para a Índia, não. Eu acho que eu já vou para eu já vou para um altar do chão, eu já vou para um lugar assim bem silencioso, não precisa ser necessariamente a Índia, não. Agora, vamos falar um pouco de pequenos clientes. Quais são os erros que eles cometem ao divulgar nas redes sociais? Eu acho que querer o mesmo resultado de outros. Dentro do digital, assim como eu acho que como era em outros caminhos de marketing, quando a gente não tinha o digital tão forte, você tem uma jornada. É como, por exemplo, eu querer abrir um coworking e porque eu tenho o dinheiro ou porque eu tive meu escritório aqui, achar que eu vou conseguir fazer. Não é a mesma coisa. Né? Então, assim, eu acho que o cliente, ele vem muito com a visão do que está acontecendo lá fora. Então, lá está funcionando, lá está tendo engajamento, lá... E você tem diversos fatos que alteram isso. Inclusive o teu próprio engajamento com a tua comunidade, como você funciona, o lugar que você está. Então, o nosso maior desafio como empresa é trazer o cliente para a jornada que ele precisa fazer. E essa jornada ela é muito essencial, e ela é um pouco difícil, porque como ela geralmente requer investimento, que já é a nossa própria contratação, e aí num segundo movimento, o investimento de anúncios, o investimento, de repente, num profissional, dependendo muito do tamanho dele, ele tem um pouco de urgência desse retorno. E não adianta, tem coisas que funcionam, mas tem coisas que a gente precisa testar e construir caminhos. Então, no meu ponto de vista, o maior erro é você querer o resultado rápido baseado no que você vê lá fora. E é difícil para ele também, porque se ele não encontrar um bom parceiro, essa insegurança pode gerar nele, de forma legítima, essa busca lá fora por alguma coisa que esteja funcionando. E tem muita gente, né? Infelizmente, a gente vê muita gente vendendo receita fácil, né? Clica aqui, faça isso com o seu perfil, bota isso no chat GB que tá tudo certo. E não é bem assim, né? Na prática, se você pegar uma receita daquela e quiser aplicar, você vai ver que aquilo não funciona. Tem que ter um profissional junto para poder... Tem que ter um profissional, seja uma agência especializada, obviamente acho que isso ajuda muito, mas você precisa, mesmo que caminhando sozinho, esse pequeno empreendedor, entender que ele tem uma jornada única dele, uma construção do caminho dele. Assim como a gente constrói o nosso negócio, né? Hoje você tem 10 posições de coworking, amanhã você está numa casa maior, depois você tem duas unidades e assim você vai. Então, para mim, eu acho que é isso, assim, é difícil num mundo que está te bombardeando de informação, onde elas são passadas como verdades absolutas, você ter segurança de trabalhar, seja com sua força interna ou com uma boa agência, de que você está fazendo certo, sendo que as coisas não são tão rápidas assim. Né? E nesse processo aí também tem o cliente do seu cliente, né? O seu cliente, ele precisa conversar com o cliente dele também,
né? Exato. Tem aquela escutativa, né, que a gente Exato. fala, né? Que é Exato. a pessoa conseguir ouvir o cliente dele Exato. e, a partir daí, com o suporte de uma agência como a sua, conseguir direcionar Exato. aquele marketing, a atuação nas redes, não é isso? Exatamente. E aí que nasceu, dentro do meu negócio, quando eu abri a agência, eu não comecei essencialmente no caminho que eu estou hoje, por exemplo. Eu tinha uma afinidade muito grande com gastronomia. E eu tive um negócio de gastronomia também por um tempo, na minha transição de carreira, porque eu gostava muito. Eu tinha implementado um projeto de uma agência que eu trabalhava na França e na Tunísia. E aí, para me especializar no francês, eu fiz um curso de gastronomia durante esse tempo que eu fiquei implementando esse projeto. Quando eu voltei... Já era vegetariano? Já era vegetariano. Mas sempre fiz coisas de tudo já. Pois é. E eu tive essa passagem e depois eu me tornei... Eu abri mão da gastronomia e me especializei principalmente na parte de bem-estar e serviço. E aí eu quis trazer muito esse trabalho que eu fazia de forma maior, né, grande, para todas essas empresas grandes, eu quis trazer esse pensamento para o pequeno empreendedor. Então, eu dou um trabalho para o meu cliente com toda a estrutura de uma agência grande. Então, desde o pensamento, do atendimento, do planejamento, da implementação, da estratégia, da operação, e a gente faz isso muito pontualmente. Eu tenho uma excelência em boa entrega nesse ponto. E isso não é um autoelogio, isso eu gosto de falar porque toda vez que eu resgato isso tem muito a ver com a paixão e com a decisão que eu fiz em relação a que tamanho que eu queria trabalhar, como que eu queria trabalhar, o que eu gostaria de fazer dentro desse universo digital. Qual que é a diferença, independente do tamanho do cliente, qual que é a diferença de um cliente que se posiciona bem digitalmente, que faz suas propagandas tudo direitinho, ou aquele que posta por postar e atira para tudo quanto é lado? Eu acho que a diferença é você passar uma consistência daquilo que você fornece. Eu acho que o postar por postar, assim como o fazer por fazer, o acordar por acordar, o beber por beber, é uma coisa que você está ali meio perdido, né? Sobre o que você faz. Encher linguiça digital, né? Encher linguiça digital. Eu acho que a gente... E também é um aprendizado para nós, porque as redes hoje, elas mudam de forma muito dinâmica, até para nós que trabalhamos com isso. Precisa acompanhar, né? E a gente tem, sim, o desafio de dialogar com todas essas modas, com todas as trends, mas a gente tem que trazer isso com adequação, com um pouco de estratégia também. Porque quando a gente fala de marketing, e dependendo da marca, a gente não tem tanta liberdade. Tem marcas que são mais difíceis de construir, tem marcas que são mais fáceis, tem mais que são mais fáceis, mas aí, geralmente, a questão do sucesso ele sempre está ligado na questão humana. Hoje em dia, na questão humana. Pode ver. Onde tem uma pessoa, onde aparece uma cara, a gente tem um engajamento muito diferente. É verdade. As pessoas estão voltadas para isso. E às vezes você tem a dificuldade, você não tem aquele personagem, aquele fator humano ali para construir, então você tem que buscar, você tem que trazer... Tem uns caras toscos que nem nós, assim. Tem uns caras com... Tá bem de imagem essa empresa, né? Tem uns caras com talento que vem aqui no podcast e arrasa. A gente chama pra gravar conteúdo, eles não querem. Então. Mas eu acho que a diferença é essa. Eu acho que a diferença é você saber o que você tá fazendo, o que você quer buscar. E aquela coisa assim, né? Pra mim, o digital é muito uma coisa de mãe. Você não é todo mundo. Entendeu? Eu acho que a gente não é todo mundo, cara. Né? O mundo tá... E hoje mais do que... Né? Veja quantos anos que você está na estrada aí, trabalhando em diversas coisas que você está vendo hoje. Se você fosse olhar, você poderia ser qualquer coisa. Será? Se você for na prática, será que tudo é para todo mundo? Eu acho que não. Eu acho que o digital é uma grande mãe e a sua sabedoria está ali. Ó, você não é todo mundo. Eu sou totalmente consciente disso, porque eu, por exemplo, não sei desenhar nada. Eu sou péssimo em qualquer coisa gráfica, né? Dois. Quando vim na informática, a coisa que eu mais gosto da informática é tela preta, né? Eu gosto daquele monte de letra. Eu amo, né? Também. Então, mas uma coisa pra nós, você é uma das clientes mais antigas que a gente tem. Verdade. Uma das clientes mais antigas do coworking, né? Porque você, já na outra unidade, né? Na outra unidade. Já era nossa cliente, aí você veio aqui, montou a sala, tá crescendo, graças a Deus, né? Isso mesmo, graças a vocês, ao apoio que vocês me dão. Imagina.
Sua competência, com certeza. Né? Totalmente. Né? A gente só dá um apoiozinho ali. Né? Dá um apoiozinho. Faz a pizza, o Robert faz a pizza de vez em quando lá. Pizza de... A melhor pizza. Pizza de brócolis. Vegetariana, isso é legal. Maravilhosa. A Bia tem preferência, ela ganha pizza vegetariana. Eu ganho, gente. Eu ganho pizza, eu sou muito bem tratada. Venho porque, assim, não sou só eu, que é muito bem tratado o negócio. Mas é legal, a gente queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência aqui dentro do coworking, né? Você já criou outros negócios aqui dentro, já conversou com outros clientes, já prospectou, como é que foi? Então, isso tem muito a ver com a migração que eu fiz da primeira fase da minha empresa para a segunda. Quando eu montei a primeira, que eu estava coligada com gastronomia, eu tinha 2 sócios muito fortes nesse segmento. A gente operou, eu comecei a me interessar por outros segmentos e eles começaram a não se interessar por esses segmentos, até porque tirariam eles de caminhos ali que eles já tinham feitos e que estava muito bom, eram influenciadores também, e ia trazer um trabalho que eles não estavam muito dispostos ali. Então, quando eu fiz a separação, que eu pedi para seguir sozinha, e que cada um seguiu o seu caminho, e tá tudo certo, o segundo movimento que eu fiz foi desfazer do meu escritório, né? Eu tinha um escritório muito bacana, eu locava um espaço ali na Pamplona, logo embaixo da FGV. A gente tinha muita estrutura proprietária lá, muito legal, a gente tinha pilates no prédio, mas a gente tinha deslocamento e tinha toda a preocupação. Eu não queria mais isso. Isso coincidiu justamente com a minha mudança de Genópolis para Moca. Sim. Né? Então, o deslocamento hoje em São Paulo mesmo é terrível. Então, deslocamento, eu vim para Moca com uma proposta de ter uma vida um pouco mais tranquila. E eu sou apaixonada por esse lugar, todo mundo que me conhece sabe que eu falo, eu quero trazer para casa, meus amigos me chamam para ir para Jardins, Pinheiro, eu falo, vem para cá, vem conhecer, vem ver o que é isso aqui, que delícia, vem fazer um turismo gastronômico aqui. Eu detesto sair da Moca para qualquer coisa. Eu detesto sair da Moca para qualquer coisa, eu sou essa pessoa. E aí, a Vila Prudente, Tatuapé, no máximo. E aí eu busquei em primeiro lugar um lugar que eu pudesse me instalar perto da minha casa. E aí começou a ter muito sentido para mim o coworking, que foi quando eu fui para a unidade de vocês, que ficava na Visconde. Sim. Eu também tinha ali um tamanho menor, então eu era de posição compartilhada, mas eu já tinha um modelo ali de home office que eu mantenho até hoje, por exemplo. Aí veio a pandemia, a gente ficou home office 100%, perdi meus clientes todos num dia, ganhei quem não, né? Uma semana depois eu ganhei diversos clientes, porque eu peguei também a entrada principalmente de empreendimentos gastronômicos no delivery, e-commerces para delivery que não tinha, e um dos meus maiores clientes também eu peguei nessa época. Falar nisso é interessante, você tem uns clientes grandes aí que são franquias, né? Hoje a gente está com um trabalho bem bacana assim, na parte de franquias. O Buda é um cliente que surgiu na pandemia. É um cliente visionário que percebeu na pandemia o quanto que o bem-estar ia fazer diferença. E ele não percebeu isso só por causa da pandemia, ele percebeu isso por causa da velocidade que o mundo estava tomando, da forma como as pessoas estavam interagindo. E a gente já vinha desenvolvendo alguns eventos para eles, de bem-estar, e no meio da pandemia eles me chamaram para desenvolver o serviço de marketing digital nos franqueados. Porque ainda na pandemia as empresas não tinham tanta cultura que tem hoje, né? Você abre um negócio e você, segunda coisa que você pensa é como é que você vai fazer, quem vai fazer teu marketing digital? Não importa se você vai postar dentro ou se você vai contratar alguém. E era muito importante para o projeto que o Buda tinha naquela época que as unidades trabalhassem as suas franquias para a venda, obviamente, né, dos seus serviços, para o seu fortalecimento na comunidade. Então, a gente começou com o Buda desde o meu primeiro ano, trabalhando com os eventos, e na pandemia, ou seja, 5 anos atrás, né? A gente começou a trabalhar... 2020, né? 5 anos já. A gente começou a trabalhar para os franqueados. E aí, no ano passado, pelo trabalho de franqueados, a gente começou a trabalhar para o France Café também. Mas eu tenho vocês, tenho empresas de construção civil, tenho alguns negócios de B2B, e eu também faço consultoria, que é uma coisa que eu amo. Então, por exemplo, eu recebo às vezes clientes que não estão no ponto de fazer a comunicação. Então, eu não pego. Eu aconselho ele a investir na construção dessa marca para que ele, na hora que o negócio estiver pronto, que ele quiser investir, ou ele nos contrate ou ele contrate qualquer empresa.
Aí eu faço a consultoria, então toda a construção da marca, toda a persona, todo o desafio, a gente aplica, né, o método SWOT também, aplica algumas ferramentas ali, ágeis para encaixar, para ele desenvolve, se for o caso, a logotipia para ele, abre todos os canais, cria toda essa dialética para ele. Então, eu também faço isso bastante, mais frequência do que eu imaginava. E isso nasceu da procura de clientes, falou assim, não tem como trabalhar, não tem base para trabalhar, não tem nem logo, não tem isso, então eu pego e construo isso. Tem que fazer um alicerce. Tem que fazer um alicerce. Tem gastronomia também, que a gente sempre tá com um pezinho lá, né, porque já entende bastante desse segmento. Uma boquinha. Uma boquinha lá. Sempre um saborzinho. Agora, voltando aqui pro espaço do cowork. O que mais te atrai, fora a pizza, né? O que mais te atrai aqui em trabalhar nesse ambiente aqui? O que mais me atraiu no cowork e o que me faz continuar aqui? Eu acho que, primeiro, vocês, vou falar particularmente de vocês, acho que vocês possibilitam para nós aquilo que a gente veio, eu particularmente, eu sei que todos não operam assim, mas eu, por exemplo, quando eu vim para a Moca, eu vim em busca de qualidade de vida, Sim. Eu vim em busca de... Eu não queria viver aquela vida corporativa, engessada, que tudo é, não é, se você não consegue, você se vira, entendeu? Então, o que eu me manteve, né? Eu só me afastei daqui no período da pandemia mesmo, né? Depois eu fiz a volta. Logo que passou, que eu me estruturei um pouquinho, eu quis voltar. Eu lembro quando você voltou. Você mandou uma mensagem pelo Instagram, e aí eu falei pro Edson, tem uma moça aqui que chama Cláudia, que falou que já trabalhou com a gente, ele falou, trata bem ela, que ela é uma cliente que era a época da esposa era a época da sua esposa, né? Ela que cuidava, a Amanda cuidava de tudo, né? Da primeira unidade, ela que cuidava. Exato. Aí depois que a gente, na época da pandemia, a gente desativou a primeira unidade que eu montei com a Amanda lá. Sim. E ela foi incorporada aqui nessa segunda unidade. Exato. Então os clientes de lá vieram para cá. Né? Mas ela montou aqui também junto. Ela ajudou a montar aqui também. Claro. Ela que cuidou da parte de obra, todas essas coisas. Mas então, a gente veio pra cá. Então eu acho que... É maior aqui, né? Com certeza. É maior que lá. Eu acho que o profissionalismo, eu acho que a comodidade de não ter que se preocupar. Eu ainda continuo não querendo me preocupar com algumas coisas. Eu acho que... O cafezinho pronto. O cafezinho pronto, a pizza, a convivência, né? E hoje muito mais, porque antes, quando nós não trabalhávamos juntos como cliente e agência, nós tínhamos uma troca de algumas informações, como a gente tem com outros coworkers aqui. Hoje, muito mais, né? Então, para mim, isso é um privilégio muito grande, porque eu também não trabalho solitária. Sim. Eu não trabalho sozinha, né? Eu não tô ali... Tem ideias novas, né? Só escutar alguma coisa de outra pessoa já fala... Tem dias que eu venho que não tem muito coworker, eu fico na santa paz de Deus, que geralmente sexta-feira vem muito menos gente pra cá. Sexta-feira o pessoal quer ficar em casa. Segunda-feira a gente vem, tem muita gente. Aí tem um dia que a gente come pizza juntos, aí tem outro dia que... E o apoio, eu acho que então essa rede de apoio, ela é muito diferenciada. E eu acho que isso é um serviço que os coworkings, né, se propagam, mas que eu acho que vocês fazem com excelência. Porque assim, aqui a gente tem um ambiente realmente colaborativo, né? Sim. A gente troca ideia, você precisa de um serviço, encontra aqui um outro coworker que executa esse serviço, Sim. Você vende o seu serviço para outro coworker, né? Exato. Então, tem muito coworking por aí que a gente vê que a pessoa tinha lá um espaço que ele precisava alocar e ele deu o nome de coworking e aquilo não tem... Exato. Não tem o perfil de coworking porque não tenta criar esse networking, né? Exato, ele pode até entregar uma instalação boa, ele pode entregar um acesso, uma segurança, mas ele não tem a parte da humanização. Bom, tanto que a gente está aqui, né, gravando podcast. Não é? Então, o fato de não só eu estar aqui, mas outros, né, outros amigos, outros coworkers, outras pessoas da rede de vocês, eu acho que é um sinal do quanto essa integração ela é real. É verdade. Né? Eu acho que assim, a gente, agora, voltando agora pro teu negócio, Isso. O que você acha que a gente vai ter em termos de comunicação nos próximos anos? Aí? O que vai surgir? Eu acho que a inteligência artificial vem para revolucionar totalmente. Acho que a gente não sabe ainda o que ela significa e acho que a gente não a usa com tanta inteligência pelo mesmo motivo que eu falei para você de que a gente sempre fica copiando o outro. Mas acho que a gente vai passar por um momento dramático, porque, infelizmente, como sociedade, a gente está fazendo mau uso de muita coisa. Né? A gente está fazendo mau uso das relações, a gente está fazendo mau uso
do nosso papel como seres humanos na sociedade, a gente está fazendo mau uso das IAs, a gente está fazendo mau uso de um monte de coisa, mas eu não demonizo. Eu acho que é uma ferramenta que vai revolucionar a nossa vida. Então, quando eu escuto uma pessoa, eu estou vivendo um pouco do que eu vivi na Editora Abril quando eu vi o Twitter. Então, quando eu vejo uma pessoa falando, não, isso, já tem uma IA que ela substituiu 25 funcionários. Eu acho que vai ter coisas que vão deixar de ser importantes e nós vamos alçar um outro patamar de desenvolvimento pessoal, que não está definido ainda, até porque a gente tem uma crise hoje de educação gravíssima no país. E não é porque somos pobres ou porque... esse modelo de educação ela não serve mais para o jovem. Ela não serve mais para o jovem desde que meus filhos tinham 7 anos. Eu tenho um filho de 30. Então. Entendeu? Mas você não sabe muito bem o que fazer. Você tem que colocar seu filho para estudar. Claro. Filho com quantos anos? 14? É nada. Eu tô no alto dos meus 55 anos. Mentira dela. Graças 35, no máximo. Graças a Deus. Então, a gente está vivendo paralelamente ao surgimento de um outro modelo de rede social, da inteligência artificial, de tantas ferramentas, ao mesmo tempo a gente está vivendo diversas crises. E eu só vejo coisa boa disso. Eu acho que a gente vai passar por momentos dramáticos, acho que a gente vai sofrer algumas coisas. Poderíamos sofrer menos se fôssemos pessoas diferentes. Porque eu acho que a gente também é muito canibal. Né? Eu percebo isso no meu segmento, vocês devem perceber no segmento de vocês. Sim. Eu acho que a gente poderia atuar de uma forma muito mais colaborativa. Isso são coisas simples. Às vezes tem uma pessoa que vem corrigir um trabalho que a gente está fazendo, ela não vem de forma colaborativa, ela vem de forma ascensionada. Ah, isso está errado, aquilo está certo, né? E eu acho que como colaboração a gente pode construir coisas de forma diferente, inclusive o uso dessas inteligências. E até para quem está criando essas inteligências e colocando, até para o Elon Musk, ainda tem muita coisa que não está desvendada. Né? É um mar, um turbilhão de oportunidades ainda que estão sendo desvendadas. Então eu vejo esse como principal fenômeno de transformação para a comunicação e para toda a nossa vida, né? Uma vida pessoal, a vida amorosa, a vida corporativa, mas principalmente para a comunicação, porque é uma super ferramenta, né? Com certeza. É uma super ferramenta. Então tá bom. Gostou do nosso bate-papo? Muito. Eu também gostei bastante. Queria muito que vocês me chamassem mais, não precisa nem gravar. Mas vamos chamar e ir gravando e sem gravar. Não, como tem que começar a gravar uns cortes, né? Para não para um podcast, né? Mas fazer uns cortes para as redes. Eu acho que é legal, né? Esse bate-papo aqui. Vamos ver se a gente acha uma agência de marketing digital vamos dar umas ideias pra gente. O que você acha? Será que tem? Gente, olha, independente de qualquer coisa que vocês precisarem, eu sempre estarei. Eu sou uma pessoa que gosto muito de honrar todas as oportunidades que eu tenho na minha vida. E honro mesmo todos os lugares que eu passei, independente de manter contato ou não. Então, eu tenho, assim, uma gratidão muito grande por estar aqui. Uma gratidão muito grande por poder contar com vocês, né? Principalmente nessas fases, assim, quando o meu negócio era muito pequeno, eu estava lá com a Amanda. Depois, quando passou a pandemia, no retorno, com certeza muito diferenciado a gente voltar, quando a gente encontra pessoas que a gente admira, né? E crescer junto. E crescer junto. Porque quando você chegou aqui, a casa não estava cheia, agora tá. Isso. O gostoso é crescer junto. Né? Eu falo isso para todos os clientes. Eu acredito. Vem para cá que aqui, para entrar aqui no corpo, tem que pensar bem. Porque quando entra, cresce. Né? Então, e não sai mais. Pensa bem, porque não vai sair mais. Só sai se fugir, porque eu agarro. Não sai mais. Bia, isso é um prazer para mim. Muito obrigada por como que faz para te encontrar? Como que é? Rede social? Fala que depois a gente vai falando tudo aí que o menino ali vai escrever tudo aqui. Então a gente tá com... Eu tenho acho que é mais fácil é o Instagram da agência, né? A gente tá passando por uma mudança de nome, um rebrand que a gente tá fazendo. Então de agência Match a gente vai passar a ser Matchify. Olha! O pessoal já tá sabendo ou nós somos os primeiros? Vocês são os primeiros. Sim, viu? Só que honra. Estamos desenvolvendo a marca, tem uma filosofia por trás disso, estamos também... Matchify. Que tem a ver um pouquinho com o conceito do Spotify. Então, a gente está fazendo esse rebrand, vai lançar isso, mas a gente já está para garantir ali, né, os arrobas, a gente já está divulgando já com esse nome. Então, o melhor canal de encontrar com a gente é por ali mesmo. Ou pelo Amplifique, chama a gente no Amplifique. Vou te falar uma coisa sem pedir autorização aqui pro sócio, hein?
o espaço lá no fundo está liberado para você fazer um coquetelzinho de lançamento. Maravilhoso. Tá? Faço questão de lançar para tá vocês. gravado, pode cobrar que tá gravado. Faço questão de lançar para vocês, até porque eu acredito que talvez tenha vários negócios que queiram ou estruturar a história da sua marca, ou fazer rebrand, que também é um momento importante de Como qualquer nós marca. fizemos, né? Como Você- quando a gente começou a trabalhar, então vocês estavam no colocou rebrand. Amplifica Estava no você. momento de fazer o Exato, rebrand, né? exato. A gente era Mocha Workspace, Isso. Virou Amplifique Coworking Mocha, que é a unidade Mocha, que é a a nossa gente- ideia de poder crescer, né? Isso. Criar novas unidades. Inclusive crescer dentro do próprio ramo de serviços Exatamente. que vocês prestam, né? Exatamente. Que eu acho que a gente está vivendo isso mesmo com vocês, né? É isso aí. Então agora é a nossa vez, a gente está vivendo isso e está desenvolvendo essa marca, mas é ali pelo Instagram, a gente tá está bom. sempre à A gente disposição. coloca lá o arroba lá para te encontrarem. Boa. Tá tudo certo. É isso aí. Bia, obrigado. Foi um Obrigada a prazer, foi uma vocês. delícia o papo. Muito obrigado. Obrigada, um Foi prazer. ótimo. Prazer Muito. conversar com você mais uma vez. Muito obrigada. E Mesmo de até- coração. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até mais. Here we go.